Olá, boa noite a todos. Eu sou o João da Saúde Global. Não sei se vocês estão me ouvindo aí. Sim. Então, vamos começar aí mais uma aula da nossa querida trilha empreendedora Fenafísio, que fazemos em parceria com a Saúde Global, né? Hoje o nosso assunto é responsabilidade civil. Então, para ele, nós temos aqui o nosso querido Thiago Sus, né? Ele vai falar sobre responsabilidade civil aí para pessoas aí que são da área da saúde, né? Então, queria dar uma palavrinha aí, Francisco, no nome da Fenafísio. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Francisco Sainz Júnior, estou vice-presidente da Fenafísio hoje e temos o prazer hoje de receber uma palestra através do Dr. Tiago Sus falando sobre responsabilidade civil, um tema de extrema relevância, importante para o nosso dia a dia e que pode gerar problemas. Então, eu tenho certeza que será de grande conhecimento. Obrigado pelas palavras. Aproveitando a todos aqui, teremos mais duas aulas ainda. A próxima será sobre contabilidade na área da saúde, né? Sempre às terças-feiras, às 19 horas. E, e é isso. Vou passar a palavra para o nosso palestrante, o Tiago. Tiago, tudo certo aí? Tudo certo, João. Obrigado. Então, vamos começar então. Pronto, maravilha. Eu acredito que o áudio esteja chegando até vocês, né? Assim como os demais participantes. Eu quero já, desde do início desse bate-papo, saudar a Saúde Global, na pessoa aí do João, também do Edivaldo, grande amigo, colaborador e entusiasta, não é, do empreendimento, do empreendedorismo no Brasil. É uma figura ilustre, com quem aprendemos bastante e em relação a quem nos espelhamos no dia a dia. Então, em nome dele, saúdo a todos os membros, diretoria e membros da Saúde Global, assim também como estendo esse cumprimento na pessoa do meu amigo Francisco Sen Júnior aí, com quem tive a oportunidade de estar conversando, e é o vice-presidente desta instituição tão relevante que é a Fenafísio. Estendo também esses cumprimentos a ti, viu, Francisco? Assim como também a todos os diretores e membros também da Fenafísio, tá bom? E demais colaboradores que estão com a gente para que isso ocorra hoje. Como Posso o quebrar João um pouquinho o acabou de... protocolo, doutor Por Tiago? favor, meu irmão, por favor. Eu não poderia deixar, é a primeira fala, então a gente acaba se atropelando. Então, eu não poderia deixar de agradecer à Saúde Global pela essa grande oportunidade, né, dessa trilha empreendedora. Esse é o nosso terceiro encontro. Vão ter mais dois encontros. Então, me perdoe essa quebra de protocolo, mas quero agradecer e estender a todos da diretoria também da Saúde Global esse agradecimento. Legal, legal. Uma parte muito bem colocado. Então, te agradeço também, Francisco. E é isso. Então, é um bate-papo que a gente já está no terceiro episódio, não é? Como os eminentes amigos acabaram de colocar, nós tivemos aí marketing e vendas no dia 5, Pedro Vasque, que é o nosso amigo aí do marketing e vendas. Tivemos também o Arley Mello falando sobre plano de negócios na terça passada, dia 12, não é? E agora, dia 19, nós estamos com esse desafio, mas um desafio muito prazeroso de estar conversando sobre responsabilidade civil no âmbito das instituições de saúde e daqueles profissionais, que é o caso dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, realidades que trabalham diretamente com pessoas, não é? Em prol do ser humano e prestando um serviço de extrema relevância. Então, quando a gente trata de um contingente tão expressivo, eu não sei agora o dado, viu, Francisco, que também já tornando a nossa conversa o mais informal possível para ser didático, qual o contingente hoje, eu não sei se a gente teria esse dado fácil aí, de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no Brasil, sabe? Mas eu acredito. Você tem esse dado, Francisco?
São em torno de 100 mil profissionais. Né? Isso, aproximado. Então, você vê que é um contingente de relevância e expressividade notória, não é? São pessoas que diariamente estão colocando ali as suas habilidades, não é? Em colaboração com empresas, em colaboração, sobretudo, com o destinatário final, que é o ser humano. Então, todos nós aqui, se não passamos, estamos potencialmente, totalmente aptos a passar pelas mãos de um fisioterapeuta, né? De alguém que realmente pode ali, e sem sombra de dúvidas, vai ser decisivo, colaborando para a recuperação e para o bem-estar, para a cura definitiva de alguns males que nos assolam. Então, feitas essas Eu vou considerações... corrigir, então, doutor Tiago, são 240 mil profissionais. Ótimo, 240 mil profissionais. Então, assim, o dobro mais 40. Então, você vê que, de fato, a gente tem um público muito qualificado e que precisa ter uma atenção no seu dia a dia, no seu trabalho, seja enquanto está colaborando dentro de uma empresa, sendo, digamos assim, vinculado a uma estrutura já pronta, sendo quando esse profissional liberal ele começa a, de acordo com o perfil de cada um, claro, a ter pretensões de alçar voos mais arriscados, como é o caso daquele que propõe a estrutura e se arrisca dar cara ao mercado para colocar uma estrutura e ter os colaboradores, os profissionais, não é, dentro da sua estrutura prestando serviço. Então, para todos eles, esse nosso bate-papo vai ser importante, porque trata justamente dessa realidade. Então, como a gente está falando de um ponto dentro da esfera civil ou cível, né? Responsabilidade civil tem muito a ver com aquilo desde os primórdios, né? Desde quando o mundo é mundo. Se nós temos pluralidade de pessoas, nós vamos ter, de alguma forma, a interação dessas pessoas. E quando as pessoas elas começam a conversar e elas começam a, de alguma forma, praticar o comércio, seja ele em termos de produtos ou de serviço, responsabilidades são exercidas. Então, são prometidas e são eventualmente cobradas quando não exercidas, né? Então, a ideia de uma responsabilidade civil, para de fácil compreensão, a gente pode... a ideia é a seguinte, olha, numa conversa, numa roda de amigos, enfim, desde que mundo é mundo, né? Se alguém promete um produto e entrega outro, se alguém presta um serviço e diz que vai prestar esse serviço em dada extensão e presta numa extensão menor, isso gera o que a gente chama de prejuízo, não é isso? Gera uma insatisfação, gera um problema, e esse problema ele está dentro do que nós entendemos de responsabilidade civil. Por quê? Civil porque diz respeito à sociedade. Responsabilidade porque existe uma obrigação que eventualmente foi frustrada. E essa responsabilidade civil, ela gera consequências. A ideia de responsabilidade civil. Porque se alguém é responsável, ele não vai gerar prejuízo, normalmente, né? Então, o que gera prejuízo é uma irresponsabilidade no âmbito civil. E é sobre isso que a gente vai tentar, nesse tempo que nos foi dado aqui, bater esse papo. Então, com base nessas ideias iniciais de que qualquer tipo de ação ou omissão nossa, seja ela na prestação direta do serviço, seja ela na chefia de pessoas em colaboração dentro de uma organização empresarial, seja como sócio que está aportando capital e espera um resultado, a ideia de responsabilidade civil ela toca a nossa vida diariamente, não é? Por quê? Porque desde a constituição de uma empresa até o fechamento dessa empresa, você tem responsabilidades que precisam ser colocadas, pontuadas e, eventualmente, ainda que não sejamos expert em tudo, porque é impossível, nós temos expertise em tudo na vida, é importante a gente ter com quem contar.
E a ideia da saúde global em estar fazendo, com parceria com a FenaFísio, fazendo essa palestra, é demonstrar que nós temos esse suporte, nós temos as condições necessárias de estar aconselhando, batendo papo, não é? Tanto antes quanto durante e depois de acontecimentos que vão eventualmente, fatalmente ocorrer quando você propõe a prestar serviço ou você propõe a não só prestar o serviço, mas ter quem preste esse serviço no ambiente que você montou, numa empresa, portanto. Então, tudo isso gera deveres, gera obrigações e também perspectivas que você precisa ter informação acerca daquilo que você está fazendo, daquilo dos reflexos que a sua prestação de serviço ou seu empreendedorismo pode resultar. Eu preparei para talvez ser um pouco didático, talvez, vamos ver se vocês me apoiam nisso, né? Eu preparei um material aqui, viu, João? Eu vou tentar compartilhar ele aqui, que eu estava até falando com o Francisco aqui, nosso aprendizado na tecnologia, né, Francisco? Então, a gente vai tentar aqui, ó, compartilhar um material com vocês. Selecione aqui, para a gente poder, de alguma forma, ser um pouco didático nisso. Então, deixa eu ver aqui. Vou tentar compartilhar. Vamos lá. Tela inteira, janela. Pronto, achei. Então, João, você estamos bem. consegue... Agora tá ok, não tá? Só bota no modo apresentação para a gente ficar com a tela inteira, né? Modo apresentação. Chegou aí? Ainda está no... Já está no modo apresentação aí? João? Tá sem som, João. Para a gente estar no mesmo modo ainda, mostrando sua tela inteira, né? Então, peraí. Eu vou tentar melhorar isso aqui, peraí. É ali embaixo, né? Só abrir o slide, né? Na apresentação do slide, ali embaixo. Tá. Peraí. Deixa eu ver aqui. Já me sinto bem melhor, doutor Tiago. Pois é, você está mandando ver aí, né, rapaz? Para quem estava tímido aí no início, apresentação do slide. Para mim tem que Mas como é um compartilhar. desafio para nós, né? Compartilhar conteúdo. Microsoft, janela, tela inteira. Bem, eu vou tentar compartilhar então minha tela inteira. E aí a gente vê se vai dar o resultado esperado. Vamos ver aqui. Vamos ver se chega aí agora, João. Perfeito, agora foi. Perfeito, né? Então, pronto. Gente, sem mais delongas, esse é um material básico que eu preparei aqui para a gente poder estar, de alguma forma, conversando, tá bom? Nessa noite, terça-feira, dia 19/11 de 2024. Então, esse evento, Trilha Empreendedora, parceria aí FenaFísio e Saúde Global, começa com responsabilidade civil hoje. E nesse tema, a gente vem aqui falar sobre os seguintes aspectos. Vamos lá. A razão, então, de estarmos aqui hoje, a gente já até conversou inicialmente, é justamente mostrar, tanto para o empreendedor quanto para o colaborador, aquele que está inserido dentro de uma estrutura organizacional, que é importante você ter cuidado com aquilo que você faz, com o exercício da nossa profissão mesmo. Então, assim, eu como advogado, preciso estar ciente dos reflexos daquilo que eu faço. Como assim? Eu atendo clientes, então eu preciso saber como que eu vou atender esse cliente, como que eu vou captar esse cliente. Eu preciso entender se a minha comunicação, se sou eu sozinho, né? Ou se a comunicação daquele a quem eu delego a missão de representar ali, dar a primeira impressão, né, da minha empresa para o meu cliente, eu preciso me assegurar que isso esteja sendo feito de uma forma correta.
Salvo contrário, a gente pode estar diante aí de um problema, de um reflexo que envolve a tal da responsabilidade civil. Então, estamos aqui hoje justamente para a gente tentar entender um pouco do início e dessa jornada empresarial e gerir os riscos que isso acaba gerando. Então, os riscos inerentes a esse tipo de negócio. Então, dentro dessa linha, a gente vai tentar abordar aqui essa questão do planejamento e análise dos riscos, a responsabilidade civil dita, ela pura e simples, né? Dentro dessa perspectiva, uma pincelada na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que está ligada também a nossa ideia de responsabilidade civil, e, por fim, a questão de contratos, falando um pouquinho de contratos, que é a matéria do direito civil que mais toca a quem está empreendendo e até aqueles também que estão dentro de uma empresa como colaboradores, como empregados, na verdade, não é? Vamos lá? Em relação à questão do planejamento e análise dos riscos, o que eu preparei aqui para a gente poder estar caminhando? Bem, seria um negócio, uma empresa, um empreendimento, como é que isso nasce, cresce, se reproduz e até morre, e como e por que formalizar perante o poder público o seu negócio. Então, o que é um negócio? Bem, o negócio é, a partir do momento em que você começa a prestar um serviço, você tem a possibilidade, um serviço de um profissional liberal, ele é um serviço que depende de uma qualificação técnica. No caso da fisioterapia, salvo engano, Francisco está aí, pode me ajudar, mas o bacharelado é de 4 anos. Então, você envolve aí uma graduação, envolve estágio profissional, envolve toda a absorção de um conhecimento para que você possa colocar em prática ali a sua atividade. Você vai estar vinculado a um conselho de classe. Então, você é um profissional liberal, você precisa estar vinculado a um conselho de classe. Existem leis que regulam a sua profissão. Você sabia, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, que existe um código de ética, não é? E deontologia da fisioterapia? Você sabe quantos artigos tem esse código? Tem 57 artigos, não é? Esse código. É um código muito interessante, lindo de se observar e que é extremamente importante para o desenvolvimento da sua prestação de serviço. Então, como que nasce um negócio? Nasce a partir da sua habilitação, que é disso que nós estamos acabando de falar, e a partir de uma vontade e de um perfil para que você venha empreender, um perfil de tomar risco, não é? Perfil que tomar risco controlado, nós diríamos aqui na saúde global, ou seja, você se preparar e ter pessoas qualificadas ao seu lado para te alertar e para te conduzir num caminho, eventualmente, sem pedras, não é? Ou então com pedras mais já mapeadas, para que você possa delas desviar. Então, o negócio surge a partir disso, da vontade de uma ou mais pessoas de se reunir e fazer com que aquela atividade, no caso que é a prestação de serviços de fisioterapia, terapia ocupacional, ela se expanda de uma forma mais escalonada. Daí você começa a pensar num negócio, ou seja, você pensa em algo mais amplo. E isso nasce dessa forma, a partir da vontade de uma ou mais pessoas, vai se ampliando e vai se desenvolvendo ao longo do tempo, a depender da sua dedicação, não é? E daquilo que você vai plantando e colhendo ao longo da sua jornada, e pode sim chegar à fase de óbito. Existem empresas que, infelizmente, chegam a essa fase do falecimento, digamos assim, a empresa morre, você precisa fechar, e a gente até paga, assim como acontece com as pessoas naturais, paga para morrer, não é? Aqui também no âmbito empresarial você paga para se fechar uma empresa, dita empresa, um empreendimento, uma sociedade empresarial. Tudo bem? E formalizar perante o poder público é importante, por quê? Porque a sua atividade passa a ser reconhecida no âmbito do Estado. Então, isso tem reflexos tributários. Se você atua com a empresa, digamos assim, de forma empresarial, não é? Atende muitos clientes e tudo, e todas essas remunerações passam a chegar no seu CPF, não é muito difícil que, durante um tempo, você seja alvo de fiscalização da Receita Federal. Isso pode te trazer problemas de ordem tributária. E aí você que ganhou aquele dinheiro suado,
obviamente que todos nós ganhamos a título de honorários a partir da nossa prestação de serviço, a gente se vê numa situação muito delicada de ter que arcar com custos que a gente sequer fazia ideia, por exemplo, da ordem tributária. Então, o Estado vem lá e fala assim, olha, para que você pudesse fazer esse serviço, prestar esse serviço de uma forma empresarial, você precisaria constituir uma pessoa jurídica a partir da qual você passaria a fazer todas as transações relativas à sua prestação de serviço, assim como em relação à prestação de serviço de outros tantos colaboradores que você ali tenha, de uma forma mais organizada, não é? E aí uma contabilidade ajudaria você a formatar o seu negócio, e aí essa formalização perante o poder público, ela ganha relevância quando justamente a gente percebe que uma coisa é prestar o serviço de forma isolada, para 1, para 2, para 10. Outra coisa é você começar a ganhar corpo, não é? Eu começar a atender no meu escritório. Antes de eu ter o escritório, eu poderia estar ali, eu estava vinculado a uma estrutura. Então, a gente atendia ali, mas eu atendia vinculado àquela estrutura. Se eu fosse atender de forma autônoma, eu poderia atender 1, 2, 5, 10 clientes. Mas como que eu vou passar a atender 100 clientes, 200 clientes, não é? Ou transacionar volumes de valores, de dinheiro na minha conta CPF? Isso começa a se tornar um pouco mais confuso, e como a pessoa natural ela não tem contabilidade, normalmente, né? A não ser que você seja um advogado, contador, e aí talvez, se você for muito organizado, né? Você pode realmente conseguir ter um pouco mais de êxito nisso, mas ainda assim, você, um fisioterapeuta contador, poderia ter um pouco mais de facilidade disso, né? Mas um fisioterapeuta raiz de primeira graduação, que só fez isso, assim como um advogado, um médico, etc., um profissional enfermeiro, raiz, ele vai precisar do auxílio, né? Nós precisamos do auxílio de pessoas que estejam ali capacitadas para nos ajudar a formalizar o nosso negócio, para que a gente não tenha problema, por exemplo, da ordem de direito tributário. Então, os tipos de sociedade, rapidamente vamos falar. Nós temos a sociedade limitada unipessoal, isso é uma novidade, inclusive, é bom que todos saibam que essa possibilidade de você ter uma sociedade unipessoal, ela já é uma realidade, não é? Por causa dessa medida provisória aí, número 881, que foi apelidada de MP da Liberdade Econômica. Por quê? Porque antes a gente só conseguia ter uma sociedade limitada com 2 ou mais integrantes, não é isso? E a partir de então, dessa medida provisória, a gente passou a ter a possibilidade de ter uma sociedade limitada unipessoal. Significa que você, fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, pode sim estar buscando a construir uma pessoa jurídica que faça ou que reflita o seu serviço a prestação dos seus serviços de fisioterapia ou de terapia ocupacional. A sociedade tradicional, e nós temos mais de 8 formas aqui no Código Civil e em leis especiais de tratar a sociedade limitada pluripessoal, é a sociedade que a gente já conhece desde que a gente passa a entender dessa parte empresarial. Então, você tem 1, 2, 3, 100 pessoas ou mais envolvidas num projeto, que esse projeto vai, ao ganhar corpo, demanda mais cuidado, então demanda mais uma complexidade maior. Então, à medida que o negócio vai tomando um corpo maior, é natural que a sua sociedade, ainda que seja unipessoal, ela passe a ser pluripessoal. Por quê? Porque sozinho a gente até vai longe, mas juntos a gente vai muito mais longe. O caminho é praticamente infinito. Então, são as possibilidades de forma bem organizada e bem simples de você se organizar empresarialmente, ou de uma sociedade unipessoal ou pluripessoal. Beleza. Para a gente poder caminhar para a responsabilidade civil, algumas etapas são interessantes para você ter ideia. A gente não vai aprofundar aqui porque o tempo não nos permite, mas para inaugurar uma sociedade, para criar uma sociedade, é interessante que você tenha um contrato social. Esse contrato social é a lei, é como se fosse um edital, é a lei da sua sociedade, é o que vai acontecer, como sua sociedade será regida, é como se fosse uma certidão de nascimento ali que explica, não é? O que sua sociedade, o que sua empresa faz. Você precisa registrar isso na junta comercial,
tudo bem? Você, a partir disso, vai ter a possibilidade de ter um número de CNPJ, que é, no caso, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, como se fosse o nosso CPF, não é verdade? Cadastro Nacional de Pessoa Natural, não é? Tá? Você faz uma solicitação de alvará de funcionamento, no caso de empresas que trabalham no âmbito da saúde, porque você tem questões sanitárias, etc. e tudo. É um pouco mais específico do que um escritório de advocacia, que você pode se colocar numa sala, não é? E aí você não precisa de, eventualmente, praticamente nenhum tipo de autorização, senão aquelas mais padrões possível, né? Mais simples possível, tá? A inscrição do regime tributário, que é que você vai, junto com a sua contabilidade, e a nossa próxima, inclusive fazendo aqui já um merchan do meu amigo Otaviano lá, no próximo encontro será da parte contábil, né, da nossa assessoria contábil aí, que vai brilhar com vocês também, vai dar a vocês todo um know-how, todas as ideias para que vocês possam se sentir seguras do ponto de vista contábil. Então, essas são as etapas iniciais, não é? Outros aspectos que podem ser considerados e devem ser considerados para o teu negócio: localização, ambiente, o que isso vai trazer de impacto no dia a dia, não é? O planejamento estratégico e financeiro sustentável vai te ditar se o seu início do negócio vai ser um início mais tranquilo ou turbulento, tá? Então, é por isso que a saúde global está aí, para poder, de alguma forma, estar trazendo todas essas ideias e todas essas sugestões a quem vai empreender, tudo bem? A gente traz aqui a ideia de criatividade para quem vai montar um negócio, né? Principalmente quem vai ter que lidar com o cliente, vai ter que lidar com a agenda desses clientes e vai ter que gerenciar de toda forma a sua clínica. Então, a gente coloca aqui a ideia de ter um escritório de advocacia, a importância ao dispor, não um advogado em si, mas um escritório de advocacia que represente aí as suas pretensões junto aos colaboradores e junto ao poder público e junto também a outras empresas, que você, quando monta uma empresa, você precisa de parceiro, não é verdade? Assim como nós precisamos de amigos aqui na nossa vida privada, não é? As empresas precisam de empresas amigas, não é? Parceiros que possam, de alguma forma, fomentar ali o seu sucesso no negócio, tá bom? E aí a gente chega já nesse tema da responsabilidade civil, que é o nosso principal tema da conversa de hoje. A ideia é aquela: responsabilidade civil é um tema que é inerente à ideia de causa e consequência. Bem, eu me propus a prestar um serviço jurídico que vai da primeira instância até o Supremo Tribunal Federal. Eu vou fazer o processo, eu vou analisar a documentação, eu vou ajuizar a ação, eu vou dar o feedback para o meu cliente daquilo que eu fiz e eu vou acompanhar essa ação até a sentença. Até a sentença existem inúmeros passos. Eu preciso despachar com o servidor, com o juiz da causa, se eu tenho um pedido liminar ou não, a depender do caso. Tudo bem? Eu preciso pedir celeridade no meu processo. Eu preciso verificar se a contestação da pessoa que eu demandei já foi colocada no processo para que eu possa fazer a réplica. Eu tenho que ver se, para a sentença, o juiz tem ou não tem dúvidas em relação ao meu processo, à questão posta pelo meu cliente, porque o trabalho é de convencimento. Se eu não faço isso, vamos supor que eu fui contratado para atuar até o Supremo Tribunal Federal. Chega no Tribunal de Justiça aqui, eu falo assim: olha, eu não vou mais atuar no seu processo aqui, enfim, e não tem uma justa causa. Eu estou quebrando o contrato, essa quebra de contrato entra dentro do que nós entendemos como responsabilidade civil, e isso pode ou não gerar o dever de indenizar. Tudo bem? Na fisioterapia e terapia ocupacional é a mesma coisa. Ou no trabalho dos médicos, ou no trabalho do enfermeiro, quem presta serviço a um profissional liberal, ele precisa ter muito clara a responsabilidade e os efeitos daquilo que, eventualmente, não sair de acordo com o que a gente planejou, tá? Às vezes pode não ter efeito algum,
dependendo do cliente, mas a sociedade, a nossa sociedade caminha para uma sociedade que cada vez mais se vê de forma exigente, não é isso? E nós mesmos, com a educação que nós já temos, nós passamos a ser um pouco mais exigentes, não é? Então, mesmo com a desinformação que tem havido de um tempo para cá, de uma forma muito forte, nós, vez ou outra, nos deparamos com a situação de que fala, peraí, mas ele pode fazer isso, né? Ele pode ser tratado dessa forma. Poxa, então, assim, esses cuidados nós temos que ter ao tratar do nosso negócio, tá? Então, vamos estudar alguns casos aqui que eu separei para, de forma didática, a gente dar o encaminhamento necessário nesses temas. Eu separei por caso. Vamos ver aqui. Caso 1, eu coloquei assim, olha, se um fisioterapeuta comete erro durante o tratamento realizado, por exemplo, vou aplicar técnica inadequada aqui, eu vou negligenciar precauções. Eu tinha precauções a tomar e negligenciei. Estava num dia ruim. A clínica, a empresa, a sociedade, seja unipessoal ou pluripessoal, pode ser responsabilizada por danos causados ao paciente? A resposta é desenganadamente sim, pode ser responsabilizado. Então, nem o fisioterapeuta que presta serviço, nem aquele que dá a oportunidade para esse fisioterapeuta prestar o serviço na sua clínica, que está arcando com os riscos do negócio, tem uma pretensão de causar um dano ao paciente. O paciente é o nosso maior ativo, não é isso? O meu cliente aqui, enquanto advogado, é o meu maior ativo. Qualquer um dos senhores, enquanto cliente ou não, mas sobretudo sendo cliente, contratando com o meu escritório, vocês são o meu maior ativo. Então, assim, se eu cometo algum tipo de erro durante, no meu caso, a minha jornada enquanto patrono do processo de vocês, é possível sim que eu seja responsabilizado. É possível que a pessoa jurídica, tudo bem, seja aqui responsabilizada. E como é que a gente evita isso? Alguns passos são importantes. Você sabia que o seu colaborador, no caso, ou esse colaborador que cometeu esse erro, sabia que precisa ter perícia? Precisa atuar na área para a qual ela tem realmente o preparo e a qualificação? Será se na nossa empresa, o nosso colaborador que tem uma determinada habilidade está atuando dentro daquela habilidade que ele realmente tem? Ou será se ele está deslocado? Se ele está atuando de uma forma a prejudicar o próprio negócio ou o paciente e assim por diante o próprio negócio? Então, a gente precisa ter essa noção. A prevenção está aqui. Tudo bem? Estabelecer processo de trabalho formal. Tem que ter um protocolo. A gente precisa ter segurança. Então, padronizar as condutas de acordo com consensos, guidelines, políticas de segurança do paciente. E olha aqui o código, ó. Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia. Será se isso foi observado? Será se nós temos, enquanto empreendedores, a preocupação de estar vendo com os nossos colaboradores ou com aqueles que vão supervisionar ou gerenciar, a depender do tamanho do seu negócio, os demais? Será se a gente tem algum indicador que nos mostra se as nossas condutas ou as nossas não condutas, que são as omissões, que existem também, estão de acordo, estão padronizadas? Será se a gente tem como trazer estatística disso? Tem como mensurar isso? Tem algum indicador para nós que vai mostrar mensal, semanalmente, como que isso está indo? Se as pessoas estão tratando o negócio, o paciente, da forma como seria interessante? São questionamentos, são indagações que ficam para a nossa reflexão. Um caso 2. Se um paciente, por exemplo, não é informado adequadamente sobre os riscos e os benefícios do tratamento, a clínica pode ser responsabilizada por não fornecer informação completa e compreensível? Com certeza pode. Pode porque, eventualmente, a depender do cliente, pode ser que ele deixe isso passar. Né? Quantas vezes eu e você fomos tratados de uma maneira inadequada e nem informados, não é verdade? E nós deixamos para lá, não é verdade? Então, assim, esse caso aqui, e vou dar a prevenção também, eu até lembrei agora de um caso concreto que aconteceu comigo há poucos dias, né? Então, eu estava lá num belo dia, e aí um amigo meu, que agora está voltado para academia e, né, beleza do corpo e tal, falou assim, pô, Sus, me chama de Sus, né? Pô, Sus, você precisa cuidar um pouco melhor aí da carcaça, né, cara? Pô, você tá
né, tá ficando aí mais, né, precisa melhorar esse shape aí e tudo, né? Eu falei, pô, bicho, me ajuda aí, vamos lá, a gente está aqui à disposição. Pô, vou fazer o seguinte para você, cara, sou teu brother, eu vou dar uma consulta, eu vou pagar uma consulta para você no meu endócrino, que o cara é o bambambam, bam, bam, o cara é top, tá fazendo essa mágica aqui comigo, pô, você tá vendo aí e tal, assim, bicho, obrigado, cara, pô, você é demais, né? Essa amizade é top demais, então tá bom. Aí a secretária desse médico aí entrou em contato comigo, olha isso, não é? Entrou em contato comigo, ô, seu Tiago, vamos agendar para tal dia. Seria assim, mais ou menos 30 dias para frente. Eu falei, vamos agendar. Mas se surgir algum encaixe aqui, alguma possibilidade, eu falo com o senhor. Eu falei, à vontade, eu estou aqui, minha cabeça está animada para a gente já poder melhorar esse negócio aqui, que eu estou me sentindo, tá ruim, a coisa está feia. Então tá bom. Me liga depois, resumo da ópera. Me liga depois a mesma secretária, fala, a gente tem para daqui a 3 dias esse encontro. Pode ser essa consulta? Eu falei, claro que pode. Tudo bem. Ia dar assim numa quarta-feira. Ótimo. Que horas? 10 horas da manhã. Ótimo, maravilha. É bom que eu já vou para o escritório ali, né? Eu venho para o escritório, trago a minha roupa aqui, tiro esse negócio desse terno e tudo, gravata, e vou, boto a roupa que precisa colocar de física, para fazer lá os exames e tal, e vou. E a clínica até perto aqui do escritório, né? Eu já vi aqui a localização. Então tá bom, tá acertado assim. Então tá bom. Nesse dia, senhores, o que aconteceu? Eu recebo aqui, eu chego muito cedo no escritório, estou de 7h30, 8 horas no máximo no escritório. Então, assim, cheguei no escritório, onde eu estou nesse exato momento, e me chega um parente de um cliente que tinha sido subitamente preso naquela manhã, pouco mais das 6 horas da manhã, por força de um mandado judicial aqui em Brasília, no Distrito Federal onde eu estou nesse exato momento, e aí, desesperado e etc e tudo, e o que eu posso fazer e tal. E eu vendo a situação ali, né, tratando a situação, bem, o tempo foi passando, quando chegou meia hora antes da minha hora marcada lá, falei, gente, é impossível eu chegar nessa consulta de hoje. Bem, resumindo a ópera, eu liguei, eu pedi licença para a cliente aqui, eu liguei para a secretária, expliquei a situação, falei, olha, estou diante de uma situação dessa, vou ter que fazer um habeas corpus de urgência, eu não consigo sair, a pessoa está aqui chorando no meu escritório, eu não consigo tirar o terno, botar uma roupa aqui, dispensar ela e fazer o meu exame, por mais importante que seja e tudo, sabe? Bem, moral da história. A secretária, ela pega e fala assim, olha, seu Tiago, eu lamento muito, mas aí nesse caso é o seguinte, a gente vai computar como um no-show aqui, ou uma falta, entendeu? Por mais que o senhor esteja justificando, a gente não entende que, não quer saber de justificativo, a gente vai computar sua falta aqui com a multa, não é? Eu falei, não, peraí, a gente tem 3 problemas aqui. Primeiro, que essa consulta eu ganhei, já foi paga, realmente, já foi paga. Você vai deduzir isso do que foi pago, assim, essa multa aí, a multa é tipo assim de 70% do valor, sabe? Você vai deduzir e outra, tem outro problema, não me foi anunciada, não fui informado adequadamente sobre essa situação de multa. E terceiro, tá? Ainda que se tivesse me informado acerca dessa multa, ela é abusiva. E o seu jurídico, o seu jurídico realmente foi muito infeliz em ter avisado para os senhores. Gente, moral da história, eu perdi a consulta. A secretária falou para o médico, que nunca conheci o médico, não é? A secretária falou que ela quis para o médico. O médico, por sua vez, só ouviu a secretária, não tive direito a ampla defesa nem contraditório, perdeu o cliente porque ela fez um texto para mim dizendo que o tal do médico não iria me atender, nem que eu remarcasse pagando, porque eu tinha, em tese, quebrado a relação cliente profissional. Olha que absurdo aqui em Brasília, não é? Esse ano. Então, assim, não vou falar o nome do santo, justamente porque isso pode envolver uma consequência em termos de responsabilidade civil, não é? Para os senhores, porque nós estamos aqui publicamente falando sobre esse tema. Mas aconteceu, e para quem me procura, simplesmente fala, ó, fulano de tal está depositando a confiança dele irrestrita na secretária, que não tem tato para lidar com. Se fosse um jogador de futebol, poderia ter sido. Ele perdeu um bom cliente, eu iria pagar para ele à vista, eu estava empolgado. Agora eu continuo aqui gordinho do mesmo jeito, mas tudo bem, entendeu? Mas ele perdeu um excelente cliente. Então, assim, gente, moral da história, nós precisamos ter pessoas que nos ajudem a ter cliente. Essa secretária,
é a falta de tato dela com a pessoa que até foi educada como eu, simplesmente tirou a oportunidade do patrão dela, da pessoa que dá o emprego dela lá, ser um pouco mais feliz com mais um cliente, que eu tenho certeza que eu ia ser um bom cliente dele, não é verdade? Então, assim, veja que isso me fez refletir bastante. Olha, a quem eu estou delegando e o que eu estou delegando dentro do meu negócio? Meu cliente está sendo bem tratado? Ou a pessoa que está recebendo ele na portaria ali e que está fazendo o primeiro atendimento está sendo xerifão? Porque essa secretária foi xerifona e simplesmente fez eu me afastar do negócio do cara. A única chance de eu ir ser consultado por esse cara é ele me conhecendo, por alguma outra razão. Vai que a gente vai fazer algum esporte e conhece esse cara, mas enfim, por alguma razão da vida. Ou nunca, vai me perder. E se alguém me perguntar, eu já sei qual que é a clínica dele. Eu falo, bicho, eu não indico porque aquela secretária foi rude comigo e esse médico não tem visão. Não tem visão empresarial, eu vou logo falando. Tá? Então, como que a gente previne aqui nesse caso? Anamnese básica. Tem que delimitar o tratamento que é proposto em prontuário. Você tem que registrar, mas você tem que saber também com o que você está lidando. E no mais, coletar assinatura. Quem foi que já falou para você na faculdade? Você tinha que fazer um contrato, tem que fazer assinatura para a pessoa ter, perguntar se a pessoa teve compreensão. A gente não é educado para isso, nem na faculdade de Direito, nem na faculdade de Fisioterapia, imagino. Não é? Eu não fiz a graduação, mas eu imagino, eu conheço alguns professores aqui do Distrito Federal da área, tenho amigos também da área. Então, assim, a gente sempre conversando, a gente vê essa debilidade, essa fragilidade, esse déficit nas graduações. Eu nunca fui preparado para tratar com cliente, não é verdade? Fui preparado para tratar de lei, eventualmente no julgamento, não é? Uma coisa muito mais técnica. Mas e o destinatário final do nosso trabalho, que é o cliente? Ele merece atenção. Ou, afinal de contas, quando a gente chega para tratar, seja na área da fisioterapia, na área do direito, em qualquer outro tipo de área, a gente não quer atenção, não quer perceber ou ter a ideia de que a gente foi ouvido, de que as nossas ponderações elas foram levadas, ainda que sejam extremamente toscas, né? Que o cliente venha falar para você algo que não tenha nada a ver com a sua área ou com o que está sendo tratado naquele momento, né? Você compreenda e explique de uma forma, né, para que ela compreenda, né? Então a gente não é tratado, a gente não tem esse desenvolvimento na academia, na faculdade. A gente tem após ao início do exercício da profissão. Então existe o termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE, justamente para isso. Se a sua empresa não tem, está na hora de ter, precisa, é básico. Tudo bem? Caso 3. Se a clínica não mantém a infraestrutura e os equipamentos em boas condições, olha com o que a gente tem que lidar, gente. Causando lesão, eventualmente, a um paciente, pode ser responsabilizado? Com certeza pode ser responsabilizado, tá? Com certeza pode. Qual que é a prevenção? Tem que estar em dia. As obrigações sanitárias, quem que está revisando as obrigações sanitárias da sua clínica? Quem está mantendo o contrato, programa de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos em dia? Está em dia mesmo? Será que essa manutenção foi feita a contento? Ou se largaram mão lá, o técnico foi lá, disse que fez a manutenção, mas não fez, você pagou, você está jogando dinheiro fora? Como que está sendo isso? Você tem monitoramento disso? Você tem estatística disso? Você sabe de uma forma simples, objetiva? Se você pedir um relatório lá para o seu colaborador, ele vai te entregar? Se você trabalha sozinho, você tem como mapear isso? Né? Enfim, se a empresa para a qual você trabalha, você está lidando com esse problema, porque existe a responsabilidade da empresa, mas existe a responsabilidade do profissional, autonomamente falando, eu e você, que podemos ser arrolados numa ação judicial para responder sobre isso. A gente precisa ter a resposta, né? Então, várias outras questões aqui que precisam da nossa atenção. Caso 4, erros administrativos, agendamento inadequado, falta de registros precisos, não é? Problemas com a cobrança, também podem resultar. Eu acabei de falar sobre isso, aconteceu exatamente comigo. Então, assim, um erro administrativo inadmissível, né? E que eu sequer consegui chegar. Poderia ter desencadeado num processo, porque uma empresa está simplesmente dizendo que não vai me atender, mesmo que eu queira ser atendido, não é? Se eu estiver precisando ser atendido, enfim, isso pode gerar um questionamento judicial. Porque, claro, não me interesso por isso, não é? A vida do advogado, no meu caso aqui, já é muito complicada para ficar
entendeu? Então, assim, eventualmente tem um problema, eu tento resolver da melhor forma possível, consensualmente, sem precisar do judiciário. Mas porque eu já tenho as informações, não é? E a gente não pode contar com essa sorte. Aqui mesmo em Brasília, eu já tive, assim, alguns reportes de pessoas que fecharam, empreendedores muito visionários, mas que não tiveram assessoria e nem pessoas boas por perto quando do início dos negócios e do desenrolar dos negócios, e sofreram ações trabalhistas, por exemplo, por uma inabilidade, falta de informação. Colocou pessoas para trabalhar sem a devida qualificação, contratou sem a formalização que poderia render melhor para o seu negócio, não é? Outro dia também eu fui consultado acerca da possibilidade de nós mudarmos o clima organizacional e a cultura organizacional de uma clínica já estabelecida, tá? Mas que tinha todos os seus funcionários, digamos assim, os seus colaboradores regidos pela CLT. E eles estavam falando, olha, Suzy, é o seguinte, da forma como está, a gente não consegue mais andar, né? Os custos, eles são outros. E a gente não consegue repassar. O poder da moeda se desfez, está se indo, e a gente não consegue repassar, obviamente, 100% dessa perda monetária para o cliente, porque fica inviável o tratamento. Só que a gente precisa de alguma solução. Então, a gente, por exemplo, está trabalhando numa solução para que eles possam ter um outro regime de recrutamento, que aí sim, do ponto de vista matemático e contábil, vai fazer sentido manter o negócio aberto, compreende? Então, esse é o papo, isso é o que acontece quando você está bem assessorado, quando você está acompanhado por profissionais de outras áreas, porque ninguém é obrigado a saber tudo na vida, e a gente nem consegue, obviamente, não é verdade? Então, quando a gente está ali na nossa jornada solitária, é importante que a gente tenha um time que pense conosco, né? Por nós e pense conosco também, não é? Essa é a ideia que nós trazemos aqui, de um time que está preparado, não é uma pessoa só, pessoa que não está no seu quadro de empregados, ela presta serviço, não é? Uma empresa dedicada a você, não é? Uma empresa dedicada a querer o seu bem, querer que você tenha sucesso no mercado, que é um dos mercados mais desafiadores do mundo, é o mercado brasileiro. A cada dia, inúmeras legislações são promulgadas, são sancionadas, e você precisa estar ali. Não vai parar o que você está fazendo, a sua prestação de serviço, para querer saber de lei, tudo quanto é lei que aparece. Então, é interessante que você tenha um time, no caso aqui, um time jurídico, à disposição para fazer esse trabalho, te conduzir da forma mais precisa e com sucesso possível, tá bom? O Só prevenção um no caso segundo, 4. Tiago. Pois não. O Edivaldo comentou aqui, ó, fale um pouco sobre indenizações por dano. Pronto, pronto. A gente vai chegar lá. Boa, Edvaldo. Obrigado, viu, João, também, pela inserção. Tranquilo, Então, assim, tranquilo. nesse caso aí, a gente vai até falar aqui, tem um precedente que eu trouxe, depois desse slide, inclusive, aqui da prevenção, bom que o Edivaldo está aí, viu, meu amigo Edivaldo, sobre um caso concreto aqui no Tribunal de Justiça, em que nós temos uma ementa e que a gente vai poder ver como que essa questão da responsabilização se dá. Porque, como eu disse agora há pouco, então a empresa fecha por quê? A empresa fechou por quê? Por causa da inabilidade dos sócios e em perceber aquilo que realmente estava faltando para eles. O que estava faltando? Uma assessoria de qualidade. Estava faltando o quê? Informação, não é? Estava faltando informação. E por causa da desinformação, eles se viram numa situação muito ruim de ter que fechar a empresa e responder não só com o patrimônio da empresa, nesse caso concreto, e muitos outros que acontecem, mas com o próprio patrimônio pessoal. Então, você imagina, isso é uma luta para se formar, para chegar a ter um nome na sua prestação de serviço, ser um profissional reconhecido. Quando você chega lá, a sua empresa é alvejada por inúmeras ações de natureza trabalhista, ações que valores originários você poderia botar 1, 2, 3, 4 mil, mas que se transformam em ações de 30, 300, 400 mil. Quem que vai conseguir arcar com esse prejuízo de uma forma escalonada? Ninguém consegue arcar, não é verdade? Então, poderia ter evitado. E
as indenizações não parando, o patrimônio da empresa se vai, não é? Porque é uma luta. Nós empreendedores aqui somos os teimosos, né? E o patrimônio da pessoa também vai responder. Então, o patrimônio dos sócios, eventualmente, também respondem. Esse patrimônio responde, tá? Pelas dívidas ali contraídas e no exercício desse negócio. Existem algumas condições, é claro, mas em se tratando de justiça do trabalho, que foi o nosso exemplo agora, elas são muito mais possíveis do que nas relações mais empresariais, que tem um critério maior, tem filtros maiores para se adentrar ao patrimônio do sócio, tá? Então, manter colaborador treinado é uma prevenção. Processo de trabalho cordial adequado não vai evitar a perda de tempo, dinheiro, investimentos e desgaste entre os sócios, tá bom? Deixa eu ver se eu estou aqui antes do precedente que eu vou falar para vocês. Falta de clareza nos contratos ou acordos entre a clínica e os pacientes, levando disputas legais e responsabilidades. Sim, esse caso aqui também é muito comum. Então, você não tem contratos fechados, você tem contratos extremamente abertos, não foram revisados por um escritório de advocacia, não foi revisado por um time que está a seu dispor, um time preparado para isso, que está querendo que você cresça, que você alavanque, que você voe, e aí você tem reflexos, você tem perdas em função desse descuidado, digamos assim. Ah, eu preciso ter um custo com isso? Na verdade, é um investimento. E é um custo, tudo bem, mas a título de investimento que você precisa ter à medida que seu negócio cresce. Todo negócio ele pode ser livre de alguns custos até dada medida, sabe? A partir do momento que você toma uma envergadura maior, realmente a coisa precisa se profissionalizar, precisa acompanhar, não é? O seu time, a sua assessoria, a sua organização empresarial, ela precisa estar sempre alcançando a realidade do teu negócio. Muitos negócios crescem de forma abrupta, tem um boom, mas a parte organizacional, administrativa e empresarial não cresce à altura e isso gera o fracasso na posteridade, tá bom? Então, nesse caso, você tem que ter contrato assinado. Por exemplo, eu já tive problema no início da minha carreira de receber honorário porque o contrato não estava assinado. Eu fui afoito, meu cliente, eu fui prestando serviço, eu vou ser proativo, você é isso, você é aquilo. Fiz e aconteci. Trabalhei mais do que deveria, do que o contratado, na verdade, do que deveria, não. Eu amo o que eu faço, mas mais do que o contratado, e na hora de pagar os honorários, quem disse que o cliente quis pagar? E a alegação dele foi o seguinte: olha, o seu serviço foi maravilhoso, não tenho nada a dizer, mas a gente tem um problema. Eu falei, o contrato não foi assinado. Eu falei, poxa, mas isso não precisa ser um problema entre nós, né? Aí tentei sair de todas as formas, mas o cliente não teve a hombridade, não teve a decência de realmente assumir a obrigação dele de pagar naquela hora. Então, ele teve o bônus, mas sem o ônus. Certamente, ele precisou de outro advogado depois, que não fui eu. Não por minha causa, mas por causa dele mesmo, porque quem pratica e quem semeia esse tipo de conduta, obviamente que ele tem um plantio à altura, né? E a gente até deseja que seja assim mesmo, né? Tá. Manter a guarda de forma responsável dos dados sensíveis do paciente LGPD. Olha, isso aqui é o que há de importante no seu negócio. Olha o caso concreto aí que meu amigo Edivaldo falou. Olha aí, ó. Responsabilidade subjetiva do profissional da saúde, fisioterapia. Para quem não sabe, gente, esse caso concreto aqui no Tribunal de Justiça, isso aqui é um julgamento de um caso que realmente aconteceu e que uma parte aqui, um cliente, processou não só o profissional, mas a clínica, tá? O serviço médico e de fisioterapia. E aí o desembargador aqui falou, olha, deu uma aula aqui sobre essa questão da responsabilidade. E falou assim, olha, nos termos do artigo 14, parágrafo 4º da lei tal, a responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, ou seja, é indispensável a constatação da ocorrência de conduta dolosa, ou seja, quando você quer realmente praticar, não é? Ou culposa, você não quer praticar você não quer gerar prejuízo, mas em função da sua negligência, imperícia ou imprudência, você acaba causando, sabe? Como elemento constitutivo do suporte fático do ato ilícito indenizatório. Se há prejuízo, há indenização. Então, assim
A pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos. Olha, o que é necessário para que haja a condenação? Verificação do dano, dolo ou culpa do profissional, derivada da imperícia, negligência ou imprudência, nesse caso de culpa, né? O nexo de causalidade, ou seja, peraí, teve o dano. Tá, o profissional agiu com dolo ou com culpa? Ah, foi com culpa. Ou ele quis mesmo realmente te trazer um prejuízo, tá? Isso aí aconteceu por imperícia, negligência, imprudência, vamos avaliar. E aí tem nexo de causalidade, ou seja, existe uma correlação lógica de responsabilidade aí entre o que se fez ou deixou de fazer com um evento danoso? Então, isso que vai ser aferido na esfera judicial. E aí ele desfecha aqui e fala assim, olha, para a configuração da responsabilidade objetiva do estabelecimento, ali a gente falou sobre a responsabilidade do profissional, tudo bem? Tem que ter todos esses requisitos, mas a do estabelecimento é necessário que seja comprovada a ação ou omissão, o dano e o nexo, tá? Então, assim, teve ação ou omissão, teve dano, que é o prejuízo, e teve o nexo, ou seja, foi na minha clínica que aconteceu, foi o profissional que estava na minha clínica, eu tenho ali um prejuízo indenizável, digamos assim, tá? Isso acontece mais do que a gente pensa, como eu já falei, nós temos aí uma sociedade e clientes cada vez mais organizados e cada vez mais, de alguma forma, desafiados a procurar algum tipo de responsabilização, e temos aquele mala também da indústria, entendeu? Da indenização e do dano, né? Existe também essa pessoa que ela vai, de forma consciente, livre e orientada na sua clínica, querendo obter ali uma falha para poder, a partir disso, ter uma poupança. Existe isso mais do que a gente imagina, principalmente em estabelecimentos de prestação de serviço. Isso tem se tornado muito comum. Eu tenho recebido muitas consultas sobre como evitar esse tipo de situação, e as consultas elas são normalmente preventivas, porque se a pessoa não tem uma falha cabal no atendimento, no dever de informação e tudo que a gente já viu aqui, ela vai ter provavelmente chances remotíssimas de conseguir o que ela pretende, que é dinheiro no Poder Judiciário. Para a gente evitar, a gente precisa prevenir, a gente precisa ter indicador, a gente precisa ter cuidado, precisa cuidar do nosso negócio. E isso custa não só atenção, isso custa investimento, tá bom? Então, é isso. Sobre a LGPD, a gente tem aqui algumas considerações: informação pessoal sensível e o dado anonimizado. Essas definições elas estão na própria lei e elas precisam ser levadas em consideração para quem trabalha no cadastro da sua empresa. Pensa bem, olha a importância de uma criatura que trabalha no cadastro da nossa empresa. Por exemplo, quem trabalha tendo acesso aos dados dos meus clientes, ele tem um poder enorme, essa criatura. Por quê? Porque ele trabalha com dados sensíveis. E outra, mais ainda, ele pode fornecer, se ele não tiver muito bem orientado, indevidamente esse dado. Ele pode vender, se ele quiser nos prejudicar, pode vender esse dado, e aí a gente vai ter responsabilidade nisso também, porque o dever de guarda é do empresário, do empreendedor, da empresa. Então, a LGPD é um projeto que precisa ser implantado na sua empresa. Você precisa ter muito cuidado quando você vai prestar um serviço ao manipular os dados do seu cliente, porque isso pode trazer responsabilidade indenizável contra o prestador de serviço. Tudo bem? Já caminhando para o fim, pessoal, tá? Para colocar vocês aí no modo de perguntas, se for o caso, a gente traz essas considerações finais sobre a LGPD, a gente enfatiza que o prontuário é a propriedade do paciente, não é do médico, não é do fisioterapeuta, muito menos de instituição, tá bom? Quem pode ter integralmente além do paciente? O paciente falecido é o representante legal, inventariante, né, do totalmente incapaz, menor de idade, etc. O representante aí, um advogado com procuração específica para poder ter acesso a esse prontuário, para poder judicializar, para poder correr atrás dos direitos desse ser humano, dessa pessoa, ele também pode ter, tá bom? É proibido divulgar, por exemplo, verbalmente ou por meio eletrônico
qualquer dado sobre o paciente sem a autorização dele. Então, você já tem ali um formulário para a gente fazer o nosso marketing, né? Fico pensando aí na nossa era do marketing. Então, assim, tudo bem, você pode divulgar o seu trabalho? Pode, mas você tem autorização do paciente? Você colheu a autorização dele? No momento em que ele foi fazer lá a anamnese, no momento em que ele foi ter o primeiro encontro na sua clínica, você fez o termo de autorização, ele assinou, está bem simples ali, mas ele assinou ou não? Isso aí é muito importante. O prontuário tem que ser liberado mediante autorização do paciente ou representante legal, pode ser o advogado com poderes específicos, ordem judicial, por exemplo, num processo em que o juiz determina a quebra do sigilo do prontuário, ou a justa causa, no caso, por exemplo, o inventariante que vai ou pegar os documentos, o prontuário de quem faleceu, não é? Ou uma justa causa também no caso do menor de idade ou incapaz, o representante legal dele, os pais dele, obviamente, podem e devem ter acesso ao prontuário dele. Então, nesse quesito, a gente traz aqui algumas considerações finais sobre contratos, mas a gente já falou, tudo bem, sobre a questão contratual, a importância de você ter um time que pensa em ter contratos, criar novos contratos e revisar aqueles que você já utiliza nas suas parcerias e com seus colaboradores. O Código Civil ele trata muito disso. Não vou me ater a esses pormenores. Tudo bem. O fato é que a gente precisa ter esse hábito aqui, criar, assim como nós temos no cenário norte-americano e, de alguma sorte, também no cenário europeu, a gente precisa implantar e começar a regar esse hábito de termos uma retaguarda não só jurídica, mas contábil e desses demais serviços que vocês têm tido a oportunidade de conversar com os profissionais da área. Plano de negócio, na verdade, tudo bem? Área administrativa, etc. Então, uma retaguarda, no meu caso, de escritório de advocacia, seria interessante para vocês. Tá? A gente traz aqui um esboço, um modelo de contrato. Também não vou me ater a essa realidade por falta de tempo, mas nós trazemos aqui algumas considerações que são interessantes para você, prestador de serviço, ter por escrito quando for fechar um contrato com o seu cliente, tá bom? Para garantir a conformidade legal e adequação às necessidades específicas dos seus contratos, acordos e parcerias, é necessária a opinião e, conforme o caso, a revisão por um profissional, um advogado, escritório da área. É um lembrete que fica para vocês. Agradeço imensamente aqui, João, agradeço mais uma vez ao Edivaldo, a todo o time da Saúde Global, ao Francisco e a todos os membros de LEPS da FENAFísio, assim como a todos vocês que, de forma muito especial, corajosa, estiveram até agora conosco. Muito obrigado. Estou à disposição. Muito bem, com certeza foi uma palestra e uma aula interessantíssima e que enriqueceu aí os nossos dias, né? Vamos partir agora para as perguntas, né? A gente recebeu algumas perguntas durante a semana, eu vou ler aqui algumas, mas se alguém quiser perguntar também, é só levantar a mão e ligar o microfone que a gente passa a vez aí, fechou? Vamos lá, pergunta número 1. Qual a diferença entre obrigações de e-mail e obrigações de resultado na responsabilidade civil dos empresários? Boa pergunta. O que acontece? Nós, profissionais liberais, normalmente nós temos uma obrigação de e-mail. O que significa isso? Significa que quando eu vou prestar um serviço, eu não posso garantir para o meu cliente que, por mais que o direito dele seja bom, então o direito seja muito bom, a probabilidade de êxito seja muito real, eu não posso dizer para ele que ele vai ganhar o processo. Por quê? Porque eu não posso prometer isso, porque não está dentro das minhas mãos. A minha obrigação é de e-mail. Quem vai decidir é o Poder Judiciário. É o juiz quem tem a caneta. O advogado faz requisições, pede, mas quem decide é o Poder Judiciário. Da mesma sorte, a obrigação de fim é aquela obrigação de que você vai querer entregar. O João me compra um produto e esse produto tem especificidades. Esse produto precisa chegar às mãos do João exatamente da forma como foi prometido, anunciado e adquirido. É uma obrigação de fim, tudo bem? A obrigação do profissional liberal, no mais das vezes, é uma obrigação de meio e não de fim.
É Muito isso. bem. Vamos para a segunda pergunta. Em que casos um empresário pode ser responsabilizado mesmo sem ter culpa? Ah, maravilhoso. Então, Uhum. a gente até passeou dentro daquilo que a gente comentou sobre boa parte da resposta dessa pergunta. Por quê? Porque o empresário, mesmo não tendo, por exemplo, nós temos uma empresa aqui em que João é um sócio e Francisco é o administrador. O Tiago, ele está prestando serviço ali na ponta. Ok. Então, mas nós estamos ali no quadro social. No meu atuar ali do dia, eu gerei um prejuízo, um prejuízo qualquer ao meu cliente, ao nosso cliente, não é verdade? E aí o cliente chega e demanda a nossa empresa, tudo bem? No judiciário. O João, em tese, o Francisco e o Tiago não vão responder de alguma assim pessoalmente num primeiro momento, tudo bem? Eles não vão responder dependendo do dano pessoalmente naquele primeiro momento. A empresa vai responder, tudo bem? A depender desse dano. Mas é possível, como a gente comentou, que mesmo sem vocês dois terem atuado no caso e terem qualquer tipo de culpa naquela atividade que o Tiago, naquele fato, ou naquela circunstância, enfim, naquele acontecimento que gerou prejuízo, vocês não tiveram nenhuma. Mesmo assim, o Francisco e o João podem responder depois pessoalmente. Tudo bem? Tudo jóia. Vamos passar para a última pergunta. Então, quando o empresário pode evitar ser responsabilizado por danos causados? Bom, excelente também pergunta, como e quando, porque foi exatamente o que nós tratamos, né? Ah, é, ele precisa estar num ambiente. Quando que ele pode se esquivar disso? Quando ele estiver num ambiente em que existam times com quem ele pode contar para assegurar a ele a melhor forma dele conduzir o negócio dele naquela etapa. Cada empresa tem uma estação ou está numa estação agora, nesse exato momento. Existem empresas que estão iniciando, existem empresas que estão já em desenvolvimento e existem empresas que estão fatalmente fechando. Em cada estação dessa existem condutas, existem caminhos que você pode perfilhar, você pode caminhar. E por que ter um time orientado e bem estruturado é importante? Porque esse time, dependendo das particularidades do seu negócio, vai te conduzir por um caminho de menos custo, por um caminho que não vai queimar a sua marca, por um caminho que vai te dar a possibilidade de você respirar ao final e não responder com o teu patrimônio pessoal, perder tudo que você teve na vida, que você conquistou. Teve casos aqui, viu, João Francisco? Casos aqui de profissionais, de empreendedores que perderam não apenas o patrimônio que eles adquiriram, mas que tiveram problemas conjugais porque perderam também o patrimônio da pessoa com quem eles passaram a ter um contrato matrimonial, uma vida junto, em conjunto, sabe? Porque o patrimônio também do casal, a depender da estrutura que a empresa é formada, ele pode responder em sua totalidade, não é nem só patrimônio lá, né, de quem fez o ato em si que gerou dano, é o patrimônio não só da empresa, como dos sócios, e eventualmente vai atingindo bens que o casal conquistou ali ao longo de muitos e muitos anos e que, obviamente, não vão ter tempo, expectativa de vida para reconquistar. Porque, às vezes, o dano é tão grande, o problema é tão sério, que realmente não tem muito o que fazer. É como se fosse uma sentença de extermínio civil da criatura, não é? Ele simplesmente precisaria nascer de novo e ter um novo CPF para ser alguém, porque é muito É, complicado, sabe? Agora vou passar para o Muitas Edivaldo, que vezes. levantou a mão, e depois para a pergunta do Gene, mas o Edivaldo pode falar. Eu falei que eu não ia conversar hoje porque eu estava no trânsito, mas eu já saí do trânsito, então eu já posso falar. Então, olha só que coisa interessante, né, Tiago? Assim, o empreendedor, principalmente aquele que está no início de carreira, ele acaba contraindo mais risco e às vezes contrai mais risco por falta de conhecimento mesmo, né? Não é por intenção. Eu Verdade. tenho pelo menos 2 casos aqui que eu poderia citar que eu tenho certeza que muitos de vocês aqui vão identificar alguém.
Um é de uma... Eu dei uma aula, e assim que eu terminei uma aula, uma profissional de enfermagem me procurou, falando que tinha adquirido uma franquia de estética e que a franquia não estava cumprindo com as entregas comerciais que haviam prometido. Em função disso, ela começou a fazer um marketing individual dela e ela recebeu ali sucessivas multas da franquia por quebra de contrato. Enfim, o negócio degringolou, ela foi me pedir ajuda. A primeira coisa que eu perguntei para ela, você teve uma análise jurídica antes de analisar e assinar esse contrato? Ela, não, Edvaldo. A segunda pergunta que eu fiz para ela, você solicitou que algum profissional habilitado fizesse uma avaliação do plano de negócios? Ela, não, Edvaldo, eu nem sei o que é plano de negócio. Aí o resumo é que ela, enfim, Thiago, ela investiu R$780 mil nessa franquia, e a minha sugestão é que, como advogado, ela procurasse uma forma de sair o mais rápido possível e depois requerer os direitos delas na justiça. Mas olha que coisa interessante, né? E para a gente refletir e levar para casa, né? Com Às vezes certeza, né? às vezes a gente subjuga a necessidade de uma análise prévia do jurídico. Eu não assino nenhum contrato sem que antes tenha o carimbo do jurídico. Nenhum, pode ser qualquer contrato. Edvaldo, eu vou ter que pagar para avaliar esse contrato. Eu prefiro pagar previamente para avaliar um contrato, para mitigar o risco futuro, do que assumir o risco sozinho por ignorância e deixar alguma coisa passar despercebida. Esse É é um ponto. verdade. Então, assim, o pessoal que traz o contrato para eu poder assinar, pelo DocSign, por onde foi, já sabe. Se o jurídico não assinar antes, eu não assino. Esse é um Boa. ponto. O outro ponto, cara, é que aconteceu com um colega de vocês aqui da fisioterapia. Me chamou para conversar, falar, explanando um problema dele. Ele está imerso num problema financeiro hoje em função de um bypass societário que ele levou. Nossa, cara. Aí a primeira Acontece. coisa que eu perguntei, Thiago, foi assim, como que era o estatuto societário? Olha aí. Como que era o regimento que estabelecia esses acordos entre vocês, essas concessões de cotas? Porque aí eles fizeram concessão de cotas, colocaram ele em uma situação minoritária, com um aporte não previsto, porque sabiam que ele não ia ter condições de fazer o aporte que eles estavam colocando, e o aporte desproporcional ao crescimento da empresa, ou seja, era aporte para poder diluir o sócio. Uma coisa que facilmente poderia ter sido resolvida se previamente na concepção dessa sociedade um advogado tivesse lido esse contrato ou essa minuta. Com Então, eu estou certeza. colocando esses dois casos aqui muito rapidamente, Thiago, até para você poder alertá-los aqui caso alguém esteja nessas condições, porque eu acho que é importante. Obrigado aí pela oportunidade, gente. Imagina, Edivaldo, é sempre uma alegria te ouvir. Você que é um cara que tanto nos inspira aí, profissionalmente, empresarialmente, é um camarada que tem uma visão incrível, não é? De negócio, de responsabilidade e, de fato, é mais um exemplo, viu, Francisco, daquilo que a gente vem falando aqui desde o início, de forma sucinta, porque nós estamos aqui num evento e que, obviamente, até faço votos de que a gente possa ampliar, viu, Francisco, para as próximas edições esse evento, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações, que a gente vai ter, realmente que a gente tenha possibilidade de atingir um grupo ainda maior, claro, para que eles se conscientizem, né? E a informação, ela é sempre muito bem-vinda, sobretudo nessa área. Então, a gente tem visto realmente situações muito delicadas. Então, assim, vidas se indo por razões que as pessoas que estão nesses problemas sequer imaginaram, assim, pelo meu Deus, eu ganhei aqui uma herança, sabe? Eu ganhei R$1 milhão, eu investi 800 mil, estou com a dívida de 5 milhões. Então, assim, são casos assim. Eu perdi tudo, inclusive eu perdi, outro dia falou, eu perdi tudo, inclusive eu perdi aportes que eu fiz, meu sogro e minha sogra fazerem empréstimo para poder botar no negócio, e agora estou com uma situação familiar para resolver, e eu estou à beira do divórcio, e a mulher disse que vai me tirar até as cuecas, né? Como eu diria. Então, assim, olha, são inúmeros os casos e os reflexos que
a falta de cuidado e de amparo jurídico e de time que possa colaborar e possa estar te dando retaguarda. Realmente são inúmeros os casos em que isso ocorre, e não é porque a pessoa tem vontade de fracassar. O fracasso vem principalmente num ambiente empresarial desafiador como é o Brasil, por falta de informação e falta realmente de gente apta a conduzir o teu negócio. Isso é um ponto que tem que ficar muito claro para quem quer empreender. Não empreenda sem a retaguarda necessária para o seu negócio. Caso contrário, você vai estar assinando realmente um cheque em branco aí para quem quer que seja o portador estar sacando em momento oportuno. Pode não ser tão agradável assim, entendeu? Vamos para a última pergunta agora. Ela veio do chat, né? Ela é do Gene Souza. O Gene Souza perguntou: equipamentos médicos em comodato, com responsabilidade de calibração do fornecedor. Tudo em contrato. Em algum sinistro, o empresário responde? Muito boa pergunta. Essa é uma situação em que eu também já pude vivenciar uma ação judicial que discutia esse tipo de problema em que um paciente teve em relação à questão de uma máquina e que a defesa da clínica foi nesse sentido, não é? Mas, no caso, o judiciário ele tem entendido que é obrigação da clínica que forneceu o serviço ao paciente, no caso, que teve prejuízo, ter o registro de todas as manutenções ali à disposição. Nesse caso concreto, a clínica não tinha, mesmo tendo um pacto contratual com a empresa que estava fornecendo equipamento em comodato, ele não tinha um indicador, um documento, um relatório que demonstrava que o equipamento estava com as manutenções em dia. Isso foi, digamos assim, o ponto-chave para que o juiz, no caso concreto, decidisse pelo dano indenizável que a empresa teve que responder nesse caso. Mas respondeu, vírgula, apenas porque teve realmente a ausência ali, não teve o cuidado, não tinha a estrutura, braço para poder ter o documento necessário para livrar ela da indenização. Tivesse ela esse documento, a parte ficaria realmente a depender de uma perícia que é muito cara, e aí essa perícia poderia dar para um lado ou para o outro, e a gente poderia caminhar também muito mais, de uma forma muito mais interessante na defesa da clínica. Bom, é isso. Agradeço ao Thiago por ceder um tempo aí para a gente, né? E queria agradecer também a Fenafísio pela oportunidade e passar a palavra para o Francisco. Primeiramente, doutor Thiago, excelente palestra. Realmente, pouquíssimo tempo. Eu acho que precisamos aprofundar essa relação e essa parceria para que a gente possa ter mais conhecimento, e conhecimento não ocupa espaço, né? E para título de conhecimento também, então, hoje a graduação de fisioterapia é de 5 anos, tá? É de 5 anos. Fazendo uma soma, hoje o gestor de fisioterapia, se ele não tiver um advogado do lado dele, ele arrisca assinar um contrato que poderia ser muito bom e ter um prejuízo ou não conseguir evoluir por este contrato que não foi lido por um advogado, né? Então, hoje, se você tem uma empresa e não tem um advogado do seu lado, você está correndo sérios riscos. Tá? Eu queria aproveitar que o Edivaldo está aqui e agradecer o Edivaldo, tá? E agradecendo ele, eu agradeço a todos, né? Doutor Tiago, João e a todos da Saúde Global, por essa grande oportunidade, essa grande parceria, esse grande momento que a gente está vivendo aqui, junto com a Saúde Global e a Fenafísio. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos também. Tenham uma excelente semana aí. Um bom feriado amanhã, né? E excelente semana aí. Bem produtiva. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Abraço a todos. Até a próxima.